Olá pessoal, eu sou a Andréa, sou professora de língua portuguesa, faço mestrado em ciências da linguagem e tô aqui para ajudar você que está tentando Enem, tá fazendo Enem aí, tá perdendo ponto na competência 4, a entender um pouco o que é que essa competência avalia, tá? Então eu vou falar de uma forma prática que vai fazer com que você realmente entenda o que é que essa competência avalia. Hoje eu vou pegar um aspecto que essa competência avalia e eu falo aqui com segurança para vocês, tá? De quem sabe o que está falando, porque eu conheço os manuais de corretor e eu tenho experiência com correção de redação. E eu vejo sempre esses erros nas redações que eu corrijo. E, gente, eu já corrigi muita redação, tá? Então, é um erro muito recorrente, pessoal. Você sabe do que é que eu tô falando? Dos operadores argumentativos e elementos coesivos. Pessoal, não sei porquê, mas vocês costumam errar muito nessa parte, tá? Eu acredito que seja porque vocês não compreendem o motivo de utilizar certos recursos em determinados momentos do texto. Então, é preciso que entre os parágrafos a gente tenha ali uma certa coesão. O que significa ter coesão dentro de um texto? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos e no significado das coisas para que consiga ter, para que tenha sentido. Então, quando a gente está falando de coesão, coesão, o próprio nome vem da palavra coser, do termo coser. E esse coser, pessoal, é costurar. Então, a coesão é a costura do nosso texto, tá? E sem a coesão, o nosso texto ele não vai ficar coerente, porque as partes não vão conversar entre si. O texto ele fica como se fosse todo fragmentado. E, na verdade, ele deve ser uma unidade. A intenção de uma redação, por exemplo, é que ela seja uma unidade, que ela consiga estar toda costuradinha ali nas ideias. Então, aí está a importância de usar corretamente os elementos coesivos. Quando a gente fala de elementos coesivos, existem algumas técnicas, vamos dizer assim, que nós podemos utilizar para melhorar a nossa pontuação nesse aspecto da nossa redação. Quais são as estratégias? Bom, pessoal, o ideal é que a gente saiba pelo menos dois operadores argumentativos que podem ser utilizados entre os parágrafos do nosso texto, tá? Então, vamos começar por aqui, que é um dos lugares que vocês mais estão errando. Quando eu vou para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, o famoso segundo parágrafo da nossa redação, ok? Nós costumamos, e nós que eu digo são vocês, tá, galera? Não sou eu, são vocês. Vocês costumam, gente, não costurar o parágrafo seguinte ao parágrafo introdutório. Depois vou vir aqui falar especificamente dos elementos de uma introdução, mas no geral, vocês sabem que a introdução serve para situar o leitor do texto sobre o que você irá abordar. Então, ela é extremamente importante. Porém, quando vocês dão seguimento para o próximo parágrafo do texto, vocês costumam deixar de lado a coesão. Por quê? O Enem parou de considerar como operador argumentativo os termos a princípio, primeiramente, e muitos de vocês continuam usando. Tem algum problema? É extremamente errado usar isso? Se eu uso, quer dizer que eu estou errado? Não é totalmente errado. Há casos sim que isso vai ficar errado e isso tem bastante recorrência, tá? Durante a escrita da redação de vocês. Se eu falei, dei toda a introdução, apresentei o tema lá no meu primeiro parágrafo, quando eu vou para o segundo parágrafo, eu preciso ou usar um operador argumentativo, e o operador argumentativo, pessoal, nada mais é do que aquele elemento coesivo que serve ali para ligar um parágrafo ao outro, tá? Então, o operador argumentativo, ele consegue conectar com o parágrafo anterior. E aí, pessoal, vocês acham que qualquer recurso coesivo vai fazer isso? E não são todos que vão fazer, como os exemplos que eu já dei, do princípio, primeiramente, em primeira análise, em primeiro lugar, tá? Esses elementos, eles não conectam um parágrafo ao outro. E aí, o que é que acontece? Quando vocês escrevem lá o segundo parágrafo de vocês,
Muitas vezes vocês acreditam que estão conectando com o parágrafo anterior, utilizam um elemento coesivo que não é operador argumentativo e não retomam o que estava sendo falado. Logo, o texto fica incoerente, porque fica ali uma lacuna no seu parágrafo argumentativo. Como você não retoma o que está sendo dito, por achar que já está fazendo isso sem estar fazendo, você comete um deslize na competência 4 do Enem, que é um deslize também de coesão no geral, né? Porque não existe só Enem, existe também aí outros vestibulares. Mas, como nós estamos falando de Enem, vamos focar aqui no Enem. Então, eu vou deixar aqui alguns elementos que vocês podem, aqui ou aqui, algum canto da tela, alguns elementos que vocês podem utilizar para conectar um parágrafo ao outro. E aí eu vou dar algumas indicações de elementos para o parágrafo 1. Por exemplo, sob esse viés, diante desse cenário, nessa perspectiva, tá? Esses são operadores argumentativos, são elementos coesivos do tipo operadores argumentativos, o que significa que eles estão conectando com o parágrafo anterior. Já quando nós vamos para o desenvolvimento 2, é importante que nós utilizemos também operadores argumentativos para garantir que nós estamos dando sequência à ideia que começou a ser exposta lá nos parágrafos anteriores. Então, pessoal, a ideia é que nosso texto ele fique todo conectado, como eu disse para vocês, para que ele fique coerente. Logo, a minha dica aqui para início do parágrafo 2 é que vocês utilizem paralelamente, por conseguinte, ademais, outro sim. Estou falando isso acreditando que vocês estão dando uma continuidade à defesa de vocês, né? Da tese de vocês. Já quando nós vamos falar aqui do último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, né, pessoal? Depois vou vir aqui falar das partes separadas do texto, o que é que os corretores esperam de cada parte de forma isolada. De acordo com as competências. Então, lembrem que nós estamos falando da competência 4 aqui. Então, para o último parágrafo, para que ele fique bem conectado ao restante do texto, como ele está ali fazendo uma síntese de tudo que foi abordado, né? Dando uma ideia de conclusão, pessoal, não é necessário que vocês venham com conclui-se que, concluindo, em conclusão, não façam isso, porque vai ficar uma coisa muito redundante. Aquele parágrafo ali, a gente já sabe que ele vai concluir alguma coisa, então vamos evitar utilizar termos tão clichês, tá? Logo, eu indico que vocês usem portanto, em suma, tá? Logo, esses sim são operadores argumentativos ali da parte de conclusão que vão fazer com que vocês tenham aí um bom desempenho na coerência e coesão de vocês, tá, pessoal? Então, tudo que eu disse aqui foram dicas para que vocês entendam o motivo de utilizar uma coisa ou outra no início dos parágrafos da redação de vocês. Depois eu vou vir com outra dica em relação à competência 4, tá, gente? Porque a intenção aqui é descomplicar isso daí, mostrando de forma prática como vocês podem e como vocês devem utilizar as técnicas para obter uma boa nota. Provavelmente, tá? Eu estou pensando, mas provavelmente eu vou gravar um vídeo mostrando aqui exemplificações de parágrafos, de textos, redação de alunos que não fizeram essa conexão, tá? Então, se vocês querem que eu mostre aqui de forma aplicada, diz pra mim, comenta que eu venho trazer um vídeo sobre isso. Por esse vídeo é só, pessoal, e até uma próxima.